Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá comigo, em Atos 1. Atos 1. Atos 1. Atos 1, a partir do 6. Amém? Atos 1, a partir do 6, que diz: Certa vez os discípulos estavam reunidos com Jesus, então lhes perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então, uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda perguntaram, olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Aleluia. Pai, eis aqui a tua palavra que foi lida, Pai. Obrigada mais uma vez por compartilhar conosco, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar em prática prontamente, Senhor. E que o Senhor possa estar mesmo, Senhor, levando cada alma agora diante de Ti, Senhor, que cada ouvido possa estar abertos para ouvir a Tua palavra e entendê-la, Pai, em nome de Jesus, é o que te clamamos e te agradecemos, amém. Amém. Nessa passagem, como nós vimos, Jesus já havia voltado para os discípulos, passado com eles 40 dias, então ele volta para a glória de novo, para o céu. E mais uma vez vem aqui dizendo a esses homens, né, que um dia ele voltará, como ele bem disse que faria, um dia voltaria para nos buscar. E quando nós podemos ler ali, Jesus, ele deixa algo bem forte, que é o tema de hoje aqui do nosso culto, que é Pentecostes, que ele diz para os discípulos para que eles pudessem aguardar enquanto eles não recebessem o poder do alto. Esses discípulos, eles eram aqueles que se reuniam, que dividiam as coisas entre si, que igualmente cuidavam uns dos outros e que estavam ali se preparando para receber a promessa que havia sido feita a eles, do Espírito Santo. Por isso, quando a gente fala em Atos 2, que eles estavam na mesma visão, que eles tinham o mesmo propósito ali, é justamente que eles eram agora um grupo de discípulos que estavam buscando a mesma coisa. Um grupo de discípulos que haviam estado em comunhão entre eles, se preparando e crendo, tendo fé na mensagem que eles haviam recebido. Porque, amado, algo que nós precisamos sempre lembrar na nossa vida, e mais ainda nós vamos entrar mais nisso em questão do metodismo, é que nós falamos muito de fé, lemos sobre fé, sabemos que precisamos ter fé, mas é na hora que precisamos, que passamos por alguma situação difícil, é que vamos ver se temos fé ou não. É nessa hora que a nossa fé vai ser posta em prática. Às vezes você pode ter vivido anos na igreja, mas nunca passou por uma situação tão forte em que a sua fé foi testada. Tão forte que humanamente para você, você viu que você não conseguiria.
Mas quando você coloca sua fé no Senhor, você vê que Ele te dá o sustento para continuar seguindo. Diante dessa questão, assim como foi com os discípulos, nós vivemos, obrigada. Nós vivemos, deixa eu beber um pouquinho, que eu fui ali, mas não consegui beber água. Só um golinho mesmo. Nós vamos hoje refletir um pouco do que a gente falou no dia 24. Falamos um pouquinho sobre o dia 24. Quantos lembram aí que eu preguei? Né? Quem estava aqui ou quem assistiu em casa. Falamos sobre o coração aquecido. Né? Justamente quando Wesley teve sua experiência pessoal, em que o coração dele foi fortemente aquecido. E a partir disso, muda-se a história da vida dele e de todos que estavam em volta dele, de todos aqueles que ele passou a pregar e ajudar também. O metodismo, ele é um movimento que surgiu justamente diante da frieza da Inglaterra, na época que estavam precisando se ouvir de Deus, na hora que estava precisando de ter uma esperança que ia além do que o homem podia dar, porque não tinha. Assim como os discípulos receberam essa esperança após a morte de Cristo, e o próprio Cristo voltou e veio falar com eles, colocar a fé no coração deles, que assim como ele disse, ele ressuscitou de verdade, e voltou para a glória. Um dia voltaria, um dia que nem eu nem você sabemos, só o Pai sabe. Assim também, o metodismo que veio depois com esse nome após a morte de Wesley, o metodismo, ele foi um movimento com Wesley, após esse coração aquecido, que veio trazer também esperança para a vida de outras pessoas. E assim como a esperança na minha e na sua vida é Jesus, na vida deles também foi Jesus, na vida dos discípulos também foi Jesus. Diante de uma frieza espiritual e de um abandono que estavam vivendo, aqueles povos mais humildes, aqueles povos mais simples, de trabalhadores que eram escravizados, crianças, Wesley então sente no coração dele uma mudança que gera mudança em toda essa estrutura. Agora não mais ele vivia enquadrado dentro dos padrões da igreja anglicana, então ele sai e ele vai pregar aonde fosse para levar o reino de Deus. Começou pregando em cima do túmulo do pai dele, pregando na porta na entrada das minas, para todos que estavam os trabalhadores. Ele começou ali um movimento que, além de cuidar somente do espiritual, mas cuidava também do físico, das necessidades. Ou seja, ele mostrava que se importava com aquilo que estava acontecendo. No século em que justamente eles viviam esse distanciamento com Deus, lá na Inglaterra. Em 1738, Wesley, então, tem essa experiência que muda toda essa história. Então, hoje nós falaremos justamente sobre o Espírito Santo e o avivamento metodista. E eu já quero, foi uma mensagem que o bispo nos passou também, e eu já quero que você deixe a sua Bíblia aí na sua mão, para a gente poder ler junto. Porque é fundamental, como nós clamamos aqui, a ação do Espírito Santo é que faz a diferença na vida de todo cristão. É na nossa hoje, foi nos tempos bíblicos, foi nos tempos lá de John Wesley, que foi o que deu início ao movimento que depois veio ser chamado metodista. Então, nós vamos ver, então, como a experiência com o Espírito Santo é essencial para o metodismo ainda hoje. Romanos 5:5. Meu ajudante consegue abrir aí? Romanos 5:5. Tem um ajudante novo lá, Romanos 5:5. 5:5.
Nós vamos lendo juntos. Você que abriu, pode ler na sua Bíblia. Você que não abriu, acompanha ali. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio... Só passar. Do Espírito Santo, volta lá. Do Espírito Santo que Ele nos deu. Base. Vamos dar um desconto, é porque às vezes um versículo fica separado, né? A parte A, a parte B. Vou dar um desconto que acontece, né? Foi exatamente isso, acontece. Eu conheço bem. Justamente essa fé que nós temos, que Ele deixou o Espírito Santo conosco. Você lembra lá da palavra do Senhor Jesus para os discípulos em João 14? Ele disse que Ele iria para o Pai. E Ele iria deixar o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em nós. Ele é o consolador, o ajudador que eu e você temos na nossa vida hoje. Por que Ele é essencial em qualquer obra que viermos a fazer? Essencial em qualquer movimento que possa acontecer ou ter acontecido? Porque Ele foi dado por Deus a nós. Pensa no amor de um pai que deu o filho dele, o filho caminhou nessa terra, ensinou sobre o reino, ensinou sobre amor, ensinou sobre as coisas do reino. E disse que iria voltar. Mas ao conversar com o pai, ele disse: Pai, eles não pertencem a esse mundo. Então, eu não quero que eles estejam sozinhos. A minha vontade é que eles estivessem comigo aonde eu fosse. Mas era preciso que Jesus voltasse. E como Ele voltou, Ele não nos deixou sozinhos. E hoje na escola dominical nós encerramos justamente essa lição sobre o Espírito Santo. E nós lembramos mais uma vez que se Jesus não tivesse deixado o Espírito Santo conosco, já estava tudo acabado. Não tinha nem razão de a gente estar aqui. A gente não conseguiria. Nós iríamos errar, nós iríamos vacilar e não ia ter ninguém para nos instruir, nos mostrar assim, aquela voz que o mundo fala que é consciência. Não é isso. Você acha que o seu Deus está alegre com isso? Você acha que é assim que você tem que se portar? Ou nos momentos difíceis, nos momentos de dor e angústia, onde que não tem ninguém para nos ajudar, mas o Espírito Santo está lá, nos consolando, nos ajudando, vai dar tudo bem, vai passar, você vai conseguir, aguenta firme, ainda não é o fim. Se não tivesse Ele, neste momento em que não há pai, não há mãe, não esposa, namorado, namorada, amigo, nós não conseguiríamos avançar. Nós não conseguiríamos avançar quando Ele nos desse uma visão de fazer algo, nos chamasse para fazer algo, nos capacitasse para fazer algo, que a gente olhasse para nós mesmos e ia ver, nós não conseguimos, eu não consigo. Mas porque o Espírito Santo está em você, Ele vai te fortalecendo, te capacitando. Se Ele não tivesse, a gente também não teria essa visão. A gente não teria essa ousadia para continuar. Não conseguiria entender que nós somos imperfeitos, sim, mas porque Ele está em nós, Ele vai aperfeiçoando a obra dEle em nosso coração. Nós precisamos do Espírito Santo e nós nos agarramos nessa esperança justamente porque sem Ele nós não podemos nada. Sem o Senhor Jesus na nossa vida nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. Mas como é bom sentir que nós não estamos sozinhos, saber que nós não estamos sozinhos. Como é bom estar aqui louvando, levantando as mãos, adorando ao Senhor. Saber que Ele está ouvindo a nossa voz. Saber que quando nós clamamos e voltamos para a cruz arrependidos, Ele vem, escuta a nossa oração. Como é bom saber que Ele se importa conosco e está nos transformando. Se não fosse o Espírito, nós não conseguiríamos nada. Nós não estaríamos aqui hoje. Wesley acreditou que o Espírito Santo, ele traz
essa salvação pessoal que Cristo traz. O Espírito Santo tocou no coração de tal maneira que ele sentiu arder o espírito dele, ele sentiu aquela transformação no ser dele. E aí ele pôde crer que havia algo mais. Ele pôde crer que havia essa salvação em Cristo que se tornou o centro da pregação dele. Que não dá para acreditar que uma vez salvo, sempre salvo. Mas dá para acreditar que Cristo, Ele nos salvou, nos redimiu e nos chama a nos voltar para Ele todos os dias. Quando nós nos voltamos para orar nesses 21 dias de quebrantamento, de busca, de arrependimento, foi justamente lembrando de como a gente precisa se voltar para o Senhor. Como a gente precisa derramar o nosso coração diante dEle todos os dias, porque justamente Jesus pagou um preço por nós. Mas isso não quer dizer que se Ele voltasse aqui agora, subiu todo mundo, o mundo todo. Não, porque eu aceitei, então eu já estou salvo. Não importa se eu estou devendo, não importa se eu estou bebendo, não importa se eu estou me prostituindo, fornicando, não importa nada disso. Eu já fui salvo. Pelo contrário, Jesus, Ele trabalha a obra dentro de você, mas é preciso renúncia, é preciso quebrantamento, é preciso arrependimento genuíno, porque Ele vai transformando a sua vida. E à medida que você se entrega a Ele, o Espírito pode ir fazendo transformações dentro de você. E algo, a cada dia mais que mude, que você vai parando para pensar, uau, como Deus é bom, como eu estava cego e agora eu posso ver, como Jesus tem grandes coisas para a minha vida, como tem grandes coisas a realizar, e eu estava ali no meu mundinho achando que eu era a última Coca-Cola do pedaço, estava bem, tudo jóia, mas não, tem muita coisa ainda para fazer, e eu preciso me manter fiel, firme, constantemente quebrantado na presença, constantemente entregue ao agir do Espírito na minha vida, para que Deus cumpra o querer dEle, para que Deus realize as obras que Ele quer fazer em minha vida e através da minha vida nessa nação. E aí, ele pontuou justamente as ênfases práticas do Espírito Santo no movimento metodista. A primeira justificação pela fé e a certeza da salvação, como eu acabei de fazer. Meu ajudante, abre aí de novo em Romanos 8:16. Só um pouco mais para frente. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Pode passar para o próximo. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões. Por um pecado, por um homem, Adão, veio o pecado no mundo. Mas pela graça de Jesus, derramando seu sangue naquela cruz, veio a salvação para mim e para a sua vida. Você crê nisso? Exatamente isso. É o crer que vai além do nosso falar, além da bandeira da igreja que eu sirvo, além do que aquilo que eu tenho lido, mas o que eu leio e ponho em prática. A minha fé que Ele realmente pagou um preço pela minha, pela sua vida. A fé que Ele perdoou os meus pecados e me levantou para uma nova vida quando eu me arrependo, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu venho me entregar em batizo, morre o velho homem, surge um novo homem, que agora busca ser cheio do Espírito sempre, que agora busca a presença do Senhor, busca andar segundo a vontade do Senhor, busca ser cheio do fruto do Espírito.
que por mais que seja difícil colocar em prática, mas a gente vai e busca fazer. A fé que Ele restaurou e transformou a nossa vida. A santificação e vida santa, 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. O Espírito Santo, Ele não só salva, mas Ele santifica. Temos que viver uma vida para Ele, uma vida que agrada a Ele. Então Ele vai tirando toda a imoralidade. Ele vai nos santificando, como no começo diz, porque a palavra diz: sem santidade ninguém verá. Eu preciso mudar os meus caminhos, eu preciso mudar a minha rota quando eu vejo que isso não está agradando o Senhor. Preciso purificar, preciso mudar e me arrepender de todo o mal, de toda a imoralidade sexual, de toda fofoca, de toda falta de reverência com a palavra. Coloco também de toda falta de leitura da palavra, porque como eu vou conhecer se eu não leio, se eu não busco intimidade, se eu não oro, se eu não jejuo? Falar é fácil, mas e a prática? Eu preciso entender que Ele está aqui para nos perdoar, para nos restaurar. E hoje cedo eu falei com o pessoal, lembrando mais uma vez algo que eu já falei aqui, possivelmente, né? A nossa memória vai indo. Deus, Ele não quer que a gente se afaste da presença dEle. Não é porque o seu pecado diante dEle, não exposto aqui na frente de todo mundo, não. Mas o seu pecado confessado: ah, Senhor, eu fiz isso mesmo. Ah, Senhor, está difícil abandonar isso, está difícil mudar esse modo de ser, está difícil isso. Não quer dizer que Deus fala assim: agora eu não vou te servir mais, Senhor, porque eu não consigo mudar, não consigo ser diferente, não vou mais à igreja, não vou te servir, não vou. Pelo contrário, Deus quer um coração quebrantado diante dEle, justamente para Ele trabalhar. Justamente quando você se quebranta, você está ali rendido a Ele, você está dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Senhor e Salvador, o meu dono, eu estou rendido ao Senhor porque eu não posso, mas o Senhor pode fazer. E Ele não vai abrir mão daqueles que se achegam a Ele verdadeiramente arrependidos. Mas quem deixa Ele trabalhar, Ele vai agir. Ele quer para perto, Ele chama para perto. Ele nos chama para estar junto, justamente porque Ele deixou o Espírito Santo, porque sabia que sem Ele nós não conseguiríamos. Se a gente se afastar dEle por causa do pecado, quantas pessoas você conhece que talvez hoje não estão na igreja justamente porque começaram a caminhar com o pecado e ao invés de se voltar para o Senhor, foram andando mais pecado, mais e mais e mais. É como uma areia movediça. Parece que só está aqui. Vai fundando mais um pouquinho, a pessoa tenta sair por conta própria. Além de se sujar, além de se afobar, ela vai afundando mais, uma hora. Chegou ao fim, acabou a vida. Acabou. Não tem como se purificar sem estar na presença do Senhor. Não tem como se limpar sem estar na presença do Senhor. Não tem como largar o pecado sem estar na presença do Senhor. Ele que nos fortalece, Ele quem nos ajuda, Ele é que nos sustenta em nossas vidas, Ele que nos ajuda na nossa caminhada. A busca pela perfeição cristã é amar a Deus de todo o coração e amar ao próximo como a si mesmo. Um outro ponto aqui. E o terceiro ponto, testemunho e missão. Atos 1:8. Nós já lemos, mas abre aí, por favor.
mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Testemunha e missão. O Espírito Santo é que dá poder. Nós hoje somos testemunhas de Cristo porque recebemos o poder dele. Se nós formos ver nos evangelhos, acabam passando as instruções de Jesus antes. Ele fala que tereis poder para pisar serpentes e escorpião. Ide por todo mundo, batizai. Nós somos essas testemunhas que vamos fazer isso. Somos nós que o Senhor tem levantado. Eu, pastora Carlise, não estarei no seu trabalho com você. Mas pode chegar alguém lá, ou alguém já trabalhe com você, que precisa ouvir do Evangelho. Suas atitudes vão falar muito mais alto. E eles estão olhando isso. Aliás, eles sempre estão olhando o cristão, protestante. Vou colocar o nosso caso. Sempre estão olhando. Se tiver uma falinha, mas é crente. Você já passou por isso, né? Mas é crente, hein? Está lá na igreja, hein? Como se nós não fôssemos humanos. Como se se não batesse o dedão não doesse. O dedinho mais ainda. Como se a gente não precisasse tomar uma injeção. Somos seres humanos, erramos. Como se vem assim lá no alto, por isso que tem que ler a palavra. Irai-vos, mas não pecai. Mas, Jesus, só um pouquinho, mas não pode nem um pouquinho. Respira, conta até 10, 100, 1000, mas conta. No seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, as pessoas estão olhando para você. Às vezes você pensa também que até dessa forma negativa, mas pode ser na positiva, porque eles vão para você na certeza que você está orando, na certeza que pode chegar, se precisar de alguma coisa, vai até você. Você pede oração na sua igreja? Ou você pode orar por mim? Pode ter certeza isso, até mesmo aqueles que falam, quando precisam, eles sabem que tem você ali. Eles sabem que podem ir até você. Por isso é preciso continuar dando testemunho de vida. Cuidado com o que fala. Cuidado com a rodinha em que se está. Cuidado com o grupo no WhatsApp que está. Cuidado com quem se relaciona. Na escola, no trabalho. Há um ditado bem antigo, que eu acredito que aqui também, em Itaperuna também vale, mas lá Miracema falava, quem anda com porco, farelo come. Na hora que acontecer, ninguém vai olhar se é, se não é, se estava fazendo, não está fazendo. Está na roda? Vai. Isso para muitas coisas, e é até perigoso hoje em dia. Mas então, dê o seu testemunho, cuidado com quem você anda. Dê o seu testemunho. E de missões a gente lembra que o ministério de Cristo justamente foi um ministério em que ele serviu não só os discípulos e o povo dele ali, mas alcançou aqueles que se achegavam. E ele instruiu justamente isso, vocês vão até os confins da terra. Não é só o seu povo, não. Jerusalém, Samaria, Judéia, os confins da terra, onde eu mandar. Já não há separação, porque Deus ele não faz essa acepção. Me recebeu, aceitou. Amém, é ali que eu vou habitar, ali que o Espírito Santo vai habitar. É assim que é. E o ministério, o metodismo é conhecido como o ministério justamente de movimento missionário e social. Comunidade missionária, serviço do povo. Nosso lema lá. É uma comunidade assim, sempre foi. Eu fui alcançada justamente por irmãs que foram evangelizar lá onde minha mãe trabalhava, né, na creche onde minha mãe trabalhava. E alcançou. Hoje nós estamos aqui,
Era criança, nem era da creche, totalmente desproporcional, mas foi na minha mãe, alcançou a gente. Tantas outras crianças de movimento. Ontem, eles tiveram o encontro lá, o Stécio, a Lu, estiveram lá com outras pessoas também, justamente trabalhar quem eu amo, obviamente, o Ministério Infantil, porque eu fui gerado, vocês vão me ouvir falar muito, é bom para todo mundo decorar. Fui gerado no Ministério Infantil, então a gente tem que valorizar sempre, porque o ministério também, assim como os outros, de certa forma, mas o Ministério Infantil acaba sendo um ministério também, missionário social, porque às vezes, quando faz programações aqui, convida outras crianças para estar vindo, convida outras crianças para estar participando, e acaba fazendo essa obra social, missionária, evangelizando essas vidas, dando testemunho, não só com as ministrações aqui, mas também com as brincadeiras. É o momento que eles veem como nós somos, né? Um povo bem alegre, um povo divertido, um povo que não precisa de bebida para ser alegre, né? Povo, cada um diferente, cada um com risada diferente, cada um do seu jeitinho, né? E também social, a gente já trabalhou bastante com outras formas de trabalho social nessa igreja, não vou nem falar na igreja metodista em geral, que também já teve suas obras e tem. E a Anaí trabalha de forma social também com as cestas básicas. Porque, às vezes, a pessoa não está vindo aqui, as famílias não estão vindo à igreja, mas sabe que estão sendo abençoados pelos irmãos da igreja. Sabe que tem irmãos que estão orando, porque ao você entregar o seu alimento ali, você também está orando para que quando entrar naquela casa, possam ser tocados pelo Espírito Santo, sintam vontade de estar na presença do Senhor, ainda que não seja nessa casa, mas que seja em outra casa do Senhor. Possam me servir. Nós somos um povo missionário, fora em outros trabalhos que a Igreja Metodista tem. Hoje, atualmente, o Carlota, que é o asilo lá em Três Rios, cuja a gente também está até levantando, depois a gente vai estar jogando nos grupos, né, de novo, que a gente está levantando doações para serem levadas lá para os idosos que estão lá precisando. Nós temos os trabalhos aqui na cidade mesmo, o pessoal da Boa Fortuna, da Igreja Metodista Boa Fortuna, tem um trabalho abençoador aqui na cidade. O pessoal da Cidade Nova também tem um trabalho juntamente, né, com ação e obras nessa cidade. Nós podemos ver o projeto AME com a juventude, já participei também em outras cidades, ministrando, evangelizando e cuidando do povo também. Então, são vários projetos missionários e sociais que a gente também pode buscar a participar, mas é que é da Igreja Metodista em geral, justamente porque a Igreja Metodista é conhecida por isso. John Wesley começou com esses trabalhos, com as crianças, com os adultos, com as famílias. Ele começou um trabalho assim, e é um legado que nós vamos levando, e temos que levar e não deixar para lá, porque é algo bom. Algo que algumas igrejas até pegam, até em questão de discipulado. Outros irmãos de outras igrejas sabem da história do metodismo e às vezes a gente como igreja não sabe. Não sabe a história da igreja a qual nós pertencemos. Não sabe a história, o legado que nós temos. Que bonito é, mas mais bonito ainda colocar em prática. Porque lindo, a Bíblia é linda. Mas nós precisamos colocar em prática. Um legado é lindo, mas também nós temos que dar continuidade para não ser só lindo, ser uma prática na vida, nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão ao nosso lado. Nós precisamos hoje buscar a cada dia mais o Espírito para poder viver essas coisas. Porque realmente quem não busca ser cheio do Espírito vai tratar tudo como tanto faz. Vou na igreja, estou na igreja, sirvo na igreja. Tanto faz. Mas quando eu sou cheio do Espírito, queima dentro de mim o fogo do Espírito.
queima de tal maneira que eu não me contento em parar. Eu quero servir de alguma maneira. Eu quero fazer de alguma maneira. Eu quero ajudar, seja como for. Mas eu quero servir o Reino. Eu quero fazer. Quanto mais eu sou cheio, mais eu consigo olhar como o Espírito. Eu consigo andar como o Espírito, ser guiado pelo Espírito, como a própria palavra nos adverte assim. Andar, ser guiado pelo Espírito a cada dia. Devemos cultivar uma espiritualidade que transforme vidas, que não são só palavras, mas que são ação. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo e promover santidade, amor ao próximo e compromisso com os pobres e marginalizados, como eu havia falado. E para concluir, algo que eu disse algumas pregações para trás, repetiu ali, eu me lembrei na hora. O mesmo Espírito que falou com Wesley, ele está aqui hoje. Não mudou. O mesmo Deus que agiu no passado é o mesmo Deus hoje. Ele quer derramar mais o Espírito Santo sobre nós. Talvez você já teve dons de línguas, talvez você já teve experiências com o Senhor. É tempo de renovar isso, não viver do passado. É tempo de buscar mais, buscar voltar a esse primeiro amor, buscar ser cheio do Espírito Santo. E não viver só do que aconteceu. E não viver das obras passadas, não viver dos feitos passados. Passou. Nós não somos o mesmo, nem temos o mesmo pique do passado. Nós não somos o mesmo. Mas o Espírito Santo, ele ainda é o mesmo. O nosso Deus Pai é o mesmo. E ele opera o querer dele. Ele faz o que quer. E nós precisamos estar abertos para receber a vontade dele, o querer dele sobre as nossas vidas. Precisamos estar com o coração aberto e rendido para viver esse avivamento. Porque a gente fala do avivamento boom, sobre toda a carne, isso, aquilo. Mas mais uma vez lembrando, o avivamento começa dentro de cada um de nós. Muda cada um de nós. Eles mudaram aqui a mente. Eles estavam se preparando, eles estavam buscando, eles estavam esperando que Deus mandasse o Espírito sobre eles. E viviam em comum. Em comunhão entre si, em partilha de bens. Nós precisamos, a cada dia mais, deixar o Espírito agir dentro de nós. Se queremos mover nesta igreja, se queremos que algo aconteça nessa igreja, nós precisamos deixar o Espírito mover dentro de nós. De dentro para fora. Queimar de dentro para fora. Comece em mim. Comece em mim, aqui na igreja. Comece em mim, principalmente na minha casa, no meu secreto, onde ninguém está vendo, onde ninguém está ouvindo, mas eu estou lá buscando o Senhor. Eu estou lá clamando ao Senhor pela minha vida, pela mudança na minha vida, para que comece em mim, através de mim, a grande obra que Ele quer fazer na Vinhosa. E não paro por aí, eu começo a clamar que venha sobre Vinhosa mais o Teu Espírito. Que venha sobre a tua Vinhosa realizar assim como foi profetizado lá em Joel. Que os velhos possam sonhar. Que os jovens tenham visões do alto. Que os filhos possam profetizar. Mas que eu possa ver a minha geração aqui agora, todos nós, cheios do Espírito Santo de Deus. Como nós cantamos, que seja hoje, que seja agora. Vem, derrama do teu Espírito. É muito mais. Eu não entendo, eu não sei como, mas se você não se abrir, como você vai saber? Como você vai saber se você não abrir o teu coração, a tua vida, para receber o Espírito Santo? Se entregue, se renda.
sem medo, sem receio, sem reserva, e peça: faça em mim, através de mim, aquilo que o Senhor planejou para essa igreja, para essa geração. Eu quero te convidar a se colocar de pé neste momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento. Quero convidar você a colocar a sua mão sobre o seu peito, simbolizando o teu coração. Não importa como o Espírito vem agir, eu só queria te pedir para você começar a clamar a Ele e pedir: Senhor, derrama o teu Espírito sobre a minha vida, mais do teu Espírito sobre a minha vida. Senhor, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Senhor, eis-me aqui sem reserva. Eu não sei como, mas eu quero sentir mais do teu Espírito na minha vida. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero me apaixonar a cada dia mais. Eu quero que o teu fogo arda em meu coração. Eu quero verdadeiramente viver para ti. Eu quero verdadeiramente viver como foi o exemplo ali de John Wesley e o metodista, como eu decidi ser e fazer parte dessa igreja. Eu quero ser, Senhor, diferente. Eu quero cumprir a missão. Eu quero cumprir a obra, Senhor, social também. Eu quero, assim como a tua palavra, Senhor, cumprir o teu ID, entendendo que eu sou a sua testemunha aqui na terra. Enche-me até transbordar. Derrama da tua glória. Derrama do teu Espírito. Faça queimar de novo. Faça queimar de novo. Faça queimar. Sopra como vento, queima como fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Sopra como vento, queima como fogo, flua como um rio, Espírito Santo. Pensa isso sobre a tua vida. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar. Derrame diante da presença Espírito dele. Santo. Se quebrante, se entregue. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar, Espírito Santo. Eu navegarei
ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Sim, Jesus. Sem nenhuma explicação. Leva-nos mais profundo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Abre olhos agora, te clama. E enche-me de novo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, faça queimar Teu fogo, faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo, vem, faça queimar teu fogo, e faça fluir teu rio neste lugar. Espírito Santo. essa é a nossa oração mais uma vez.